Amados, integração. E nós olhamos ontem que integração é integrar as partes, né? É que, num determinado momento da história, por volta de 1850, houve uma divisão. A gente começou a olhar mais para a parte do que para o todo. Isso foi importante, por um lado, para a medicina, para tudo isso, e para a ciência, porque começou a estudar as partes, era ciência humanas, né, da humanidade, ciências naturais. E aí, por exemplo, eles dividiram em biologia, química e física, né? Não era assim, né? E hoje você tem só em biologia mais de 40 graduações, né? Então, a gente foi fragmentando as coisas. Integrar é isso, né? Você pegar aquilo que está fragmentado e integrar. Sobretudo a matéria e o espírito. Isso é muito importante, né? A gente trabalha aqui uma liderança humanista e esse resgate, né, daquilo que se perdeu. Então, quando a gente está falando de integração, unindo com o que didaticamente a gente trabalha, que é eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com o mundo, as três possibilidades de relações que nós temos, trazido da psicologia tibetana, é isso que a gente trabalha, essas relações, a liderança de você mesmo, a liderança de você com os outros, a liderança de você com o mundo. Bom, então, integrar as partes. Então, quando eu falo eu comigo mesmo, eu falo sobre a integração das partes. O que eu estou dizendo? Quais são essas partes? São esses corpos sutis que eu falo. Corpo físico, corpo de percepção de sensações dos 5 sentidos, o corpo de emoção e o corpo mental. São 4 corpos que operam no plano da Terra. Você está encarnado nesse corpo, experimenta as coisas por meio do corpo de percepção, audição, paladar, olfato, que só acontece aqui, né, no plano da Terra. Então, quando a gente fala sobre uma integração, é integrar esses corpos. Você entender que eles são 4 em um só, operando aqui, né, no plano da Terra. E cabe você integrar. Você precisa liderar esses corpos. Você precisa liderar suas ações. Não pode ser uma coisa desmedida. Seus prazeres e as sensações que você vai ter, então, os odores que você vai sentir, os gostos que vão entrar na sua boca, as imagens que vão entrar na sua retina, né? Os sons que vão entrar no seu ouvido, precisam estar sendo liderado por você. Mas mais do que isso, né? É importante você conectar esses corpos, né? O corpo físico ao corpo de sensação, alinhar eles, como eu digo. O corpo de sensação ao de emoção. Aquilo que você está sentindo está de acordo com o que você está se emocionando. Sensação, sentir e se emocionar são coisas distintas. A sensação e o sentimento. O que você tem de sentimento e a sensação precisam estar comungados. Você não pode estar tendo uma sensação e um sentimento contrário. E mesmo tendo esse sentimento contrário fazendo esse lugar. Não funciona, não, né? Ou pensamentos distintos. Então, uma tortura. Os pensamentos estão num lugar, mas os prazeres querem ir para outro lugar, percebe? Fica um boneco de Olinda que eu estou dizendo. O que eu penso precisa estar alinhado com o que eu sinto, que precisa estar integrado com o que eu percebo, né? As percepções e a minha ação. Cabe a você liderar isso e integrar. Né? Integrar esse lugar. Como? Avançando, percebendo, observando, melhor dizendo, observando, acima de tudo observando isso, esses corpos. Tendo uma observação de si mesmo. Esse é um primeiro lugar. Isso é muito importante, né, acontecer. Nós poderíamos avançar nesse lugar, porque há outras subdivisões dos nossos corpos, como os nossos centros energéticos, por exemplo, que alguns chamam de chakras, né? Então, nossos instintos, os nossos prazeres, essa é uma outra linguagem, né? O nosso poder, que é o terceiro ponto de energia, o nosso amor, que é o sentimento, né? A nossa comunicação, que é o quinto ponto de energia, a nossa visão interna, que é o sexto ponto, né? E a nossa espiritualidade. São 7 pontos que precisam estar também conectados, né? Precisam estar alinhados, né? Eu não posso estar com o poder num lugar, entende? Com as minhas ações e sentimentos em outro. Mas para isso precisa entrar em contato com isso, precisa entrar em contato comigo mesmo. Preciso entender quem são esses pontos, quem são esses corpos, né? Agora, por exemplo, no Aliança Ativa, nós vamos ativar esses 4 corpos. Essa é uma possibilidade, né? De você estar caminhando para esse lugar. Okay? Então, a integração de você com você mesmo, de forma geral, se dá na observação. Você observar você mesmo. Isso é muito importante. Tem outros lugares, como é que eu integro, por exemplo, a minha alimentação, eu comigo mesmo, eu com a minha alimentação, né?
com a minha rotina do dia a dia, por exemplo, né? Como é que eu faço essa integração? E as pessoas vão no piloto automático, elas nem observam isso, percebe? Isso é natural, como, tá bom, vou comer, você percebe? Como se dá essa integração? Que tem uma costura, que tem uma transição, que comungue. E mais do que isso, presta atenção, quem conecta tudo isso? Quem conecta? A alimentação, o banho, o sono, né? Os corpos. É você que conecta tudo isso, percebe? Então você precisa ter uma observância das suas ações, das suas sensações, daquilo que acontece com você. Você com você mesmo, outro. Você com o outro, com os outros. A relação com as outras pessoas é amanhã, nós vamos falar disso amanhã. Estou falando você com você mesmo. A liderança das suas ações e das coisas que acontecem com você, como isso está comungando, como está integrado.